Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que se dedica a levar até você os principais fornecedores do ramo de eventos do interior do estado de São Paulo. Você que nos acompanha já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio multiplataformas do Portal Multi. Quer conhecer tudo de tão legal que é produzido aqui nesse mesmo espaço pelos meus outros colegas? Acesse esse endereço que está aí na sua tela e saiba de tudo, conheça tudo. Eu tenho certeza que você vai adorar os meus 3 convidados desse programa. Eu vou começar saudando as mulheres, ou a mulher que está aqui nesse trio. Seja bem-vinda, Cris Nascimento, assessora cerimonialista. Bem-vinda, Cris. Olá, João. Muito obrigada. Já agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. É recíproco, porque Isso. a gente trabalhou recentemente, eu olhei e falei, eu tenho que levar a Cris lá no programa. Isso, Obrigado, eu agradeço Cris. muito pela oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui. Seja bem-vinda, fique à Obrigada. vontade. Aqui ao meu lado, ele que é um ícone em Limeira e toda a região. Jornalista como eu, passou por rádio e é um dos magos na captação de imagem. Eu estou falando do meu amigo Beto Paraqueda. Bem-vindo, Beto. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu falei assim, não estava preparado para vir aqui, porque é muito mais fácil perguntar do que responder. Para a gente que é jornalista, né, Beto? É melhor estar do outro lado, às vezes. Mas eu tenho certeza que vocês vão se encantar pelo Beto, assim como ele me encanta toda vez que eu estou com ele. E aqui, completando o meu trio de convidados, ele que é o mago dos sons. Ele encanta as festas com a capacidade dele de dominar as pistas de dança. Eu estou falando do meu amigo DJ Lazinho. Bem-vindo, Lazinho. Muito obrigado, João, pelo convite aí. Satisfação em estar aqui, em revê-lo novamente. Pois é, inclusive estivemos os 3 recentemente juntos, Sim, né? sim. Lazinho, Cris e eu, num casamento, foi super bacana. Vou conversar agora com a Cris. Quero saber, Cris, como é que foi o início da sua carreira? Como é que você começa a trabalhar com eventos? João, eu não esperava, jamais. No início, eu não sabia nem o que era ser uma cerimonial, na verdade. Eu fiz pedagogia, eu sou concursada pela prefeitura, né? Estou há 13 anos no ramo de educação e como eu organizava sempre as formaturas, os eventos que tinha, na creche onde eu trabalhava, então o pessoal ficava sempre de olho, na igreja também eu ajudava a organizar os eventos. Até que um dia uma pessoa da igreja pediu para eu organizar, falou que gostava muito do meu trabalho e pediu para eu organizar os 15 anos da filha dela. Só que eu fiquei com um pouco de medo. Eu tive medo porque é diferente você organizar uma formatura de criança para 15 anos. Eu nunca tinha feito isso. A responsabilidade. É muita responsabilidade. Até porque eu não imaginava que o que eu ia fazer ia ser cerimonial, ia ser uma organização, né? Uma assessoria. Eu não tinha essa noção. E aí eu pensei um pouquinho, mas eu topei. Falei, eu vou te ajudar. Quando eu cheguei até a visita técnica, conforme eu fui programando e tal, organizando lista de convidados com ela, quando eu cheguei até a visita técnica, que eu fui saber que era cerimonial, que ela me apresentou para o buffet e ela falou, essa é a minha cerimonial. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu corri lá, o que é ser cerimonial? Foi a primeira vez que você ouviu. Foi. Aí eu procurei lá o que é ser cerimonial e aí eu comecei a pesquisar sobre isso. As coisas que eu tinha que fazer, aí eu comecei a anotar tudo, como que ia ser no dia, do que eu ia ter que tomar conta, como eu ia recepcionar os convidados e foi assim que eu comecei. Quando eu fiz esse primeiro 15 anos, eu conheci o Delicaté Buffet, né, o Antônio Albuquerque, que também... Já esteve aqui. Isso, e que é maravilhoso, né, uma pessoa maravilhosa, também é cerimonial. E aí ele perguntou assim para mim, Cris, faz quanto tempo que você faz cerimonial? Aí eu falei para ele, ai, Antônio, hoje é o meu primeiro dia. Aí ele falou assim para mim, nossa, mas fazem 7 anos que eu estou com esse ramo e fazia muito tempo que eu não via alguém com um cronograma como o seu. Olha, com uma organização importante. como a sua, porque ele teve acesso, né? Eu sempre envio para os fornecedores o cronograma. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. Ele falou que eu era muito organizada. Isso. Então ele me ajudou demais. Aí ele me chamou, falou que queria eu com ele. E aí a gente montou uma parceria. Então, às vezes, hoje eu faço cerimonial e ele é o buffet. Às vezes ele é o cerimonial e eu vou junto para ajudar ele na equipe. E às vezes eu pego alguns eventos dele também. Ele acaba me passando porque ele viu
toda essa organização. E aí, desde 2019 para cá, eu não parei mais. E o Antônio é um profissional muito generoso. Muito generoso. Não só com quem ele compartilha os afazeres, sim, aí no seu caso, sim, mas como com nós todos, com os todos. Fornecedores que estão ali. Uma pessoa maravilhosa, de um espírito assim incrível, uma pessoa assim que ele não vê maldade nas pessoas e o que ele puder te ajudar, ele vai estar sempre te ajudando. Verdade. Tanto que ele levou eu, né? Ele está me encaminhando. Muitas vezes a data dele está cheia, ele fala com a Cris vai fazer para você, a mesma coisa que fosse eu, ele fala. Então isso é muito bom. Um aval, né? É muito bom. Já volto aí, Cris. Vou puxar aqui para o Beto. Beto, a primeira coisa que eu quero que você conte para quem nos assiste é por que paraquedas. Da onde vem esse nome artístico, Beto? Essa história, uma vez o Reinaldo Bastelli fez uma pergunta ainda, idêntica à sua, por que paraquedas? É uma história comprida, mas eu vou tentar resumir. Isso aí, eu fiz o paraquedismo em 67. Eu fui o primeiro paraquedista de Limeira. Em 1967? Meu brevet é 001. Primeiro mesmo. Quem me formou foi Carlos Alberto Stein, que é irmão do José Antônio Stein, da família Stein. Eles já eram paraquedistas, mas formados em Rio Claro. Rio Claro tinha escola de paraquedista. E aqui em Limeira não tinha. Eles montaram a escola, entramos em 17 alunos e só 2 brevetou. Foi o Beto e o Zucarato, então, que morava na Boa Vista. Então, bom, até aí fiz paraquedismo, tudo bem. Mas esse paraquedas, o Beto, paraquedas, eu trabalhava na época na montadora Volkswagen. Eu fui formado pelo Senai aqui em Limeira, né? E trabalhava na montadora, com ferramenteiro, na montadora Volkswagen, fica na Via Anchieta. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Então, teve o aniversário da cidade, teve várias atrações, uma delas era salto com paraquedas. E a gente saltava para fazer a aterragem. A pessoa fala, por que aterragem? Porque o avião faz aterrissagem. O paraquedista faz a aterragem. A diferença entre um paraquedista chegando ao solo e de um avião faz aterrissagem e o paraquedista faz aterragem. Interessante. Então diz que é tudo conhecimento, né? E eu, na época, quando fiz o salto lá, e tinha a sustentação atmosférica, é aquele calor, no caso. Qual o melhor momento para você fazer um salto? Bom, depois de um dia de sol, cai uma chuva, depois essa chuva vai embora, sobra aquele mormaço. Aquele mormaço faz com que você flutue um pouco mais e não caia tão rápido. Então, naquela tarde, eu acho que a sustentação atmosférica estava tão forte que eu flutuava muito e fui indo, em vez de ficar na região que eu queria, que era no Paço Municipal de São Bernardo, eu fui indo para Anchieta. E lá estava entre a lagoa e o estacionamento da Volkswagen, onde estacionavam os carros que eram fabricados, eram levados para lá para a cegonha chegar lá, lotar o carro e trazer para o Brasil todo. E entregar os carros nas concessionárias, né? Então, naquela época, eu fiquei naquela, se eu caio na lagoa, eu não estava com aquele papo amarelo que é para você não afundar. E também corri o risco, eu não tinha tanta experiência, do velame. O velame é o material do paraquedas, o velame é o tecido. Cair sobre mim e eu me afogar naquela represa. Cair no canteiro, dá para fazer aterragem no canteiro, mas se eu errasse o cálculo, ia cair na pista. Perigo de ser atropelado. Então, eu optei para cair ali no estacionamento da Volkswagen. E, na época, a Volkswagen tinha a revista Volkswagen, que é uma revista mensal. Eles fizeram uma matéria sobre aquilo. E foi eles que lançaram o pseudônimo Beto Paraquedas. Foi essa revista. Isso aí foi em 69, foi em 71. O Beto que caiu no pátio de veículos é o Beto Paraquedas. Beto Paraquedas. E aí, você já era formado em jornalismo ou veio depois, Beto? Veio depois, porque eu trabalhei com freelance no Diário do Grande ABC, eu fotografava, trabalhei no Jornal de Tinga, foi o primeiro que fez a reportagem. O Jornal de Tinga, porque eu trabalhava, fazia foto para o Jornal de Tinga, que o Tinga é um bairro de Santo André, né? Então, foi nessa época aí que
que acabou surgindo. Na Volkswagen tiveram até que me mudar de setor. Eu trabalhava na ala 8, que era a ala de ferramentaria. E eu não conseguia trabalhar mais, todo mundo que ia lá, porque era novidade. Um paraquedista naquela época, para ter uma ideia, salvando as proporções, parecia um astronauta, porque cada um... Virava uma atração. É uma atração, porque... Era raro. Tanto é que na Volkswagen não tinha nenhum paraquedista, só tinha... E a Volkswagen tinha naquela época 13 mil funcionários. Nossa, muita gente. É uma cidade. É? A Volkswagen era uma cidade. Depois, as máquinas foram ficando cada vez mais modernas, foi eliminando mão de obra. Né? Então, eu não conseguia trabalhar, porque todo mundo... Aí me passaram para uma outra ala da Volkswagen para mim trabalhar. Porque eu não conseguia trabalhar, porque todo mundo queria lá. Então, quanto tempo no total você ficou na Volkswagen? Há uns de 3,5 a 4 anos. Depois você sai de lá e vai para um jornal. Aí eu comecei a trabalhar, eu entrei na Kodak, em São Paulo. Entrei na Kodak. Naquela época fabricava filmes e câmeras fotográficas. A Kodak era o top, né? Era. Eu falei, compra uma Kodak para mim, né? Compra uma Kodak. Kodak era sinônimo de foto. E de qualidade. Isso. E eu comecei a trabalhar também, trabalhei como freelancer da revista Placar. A revista Placar já existia nessa época? Já existia. Eu comecei a trabalhar com freelancer, porque eu não tinha ainda a qualificação necessária para ser um repórter direto Então, me pegaram freelancer. Eu mandava as fotos, eles davam crédito, e foi quando eu comecei a me interessar. Pela fotografia? Pela fotografia. E antes de fazer fotografia, eu fiz a FEFISA, que é a Faculdade de Educação Física em Santo André. Então, daí que eu comecei a me interessar mais ainda, foi onde que eu entrei para fazer jornalismo. Roberto, e aí quando que você deixa os veículos de comunicação e parte para fazer fotografia autônoma? Como é que foi isso na tua vida? Foi quando eu percebi que eu sempre incentivei meus filhos à venda, né? Você pode trabalhar em tudo, mas venda, se você tiver dom para venda, a venda não tem limite. Você pode não ganhar nada, como você pode ganhar muito. Venda. Se a pessoa não tiver aptidão, não adianta, mas se tiver aptidão. O que é vender? Vender é usar a verdade. Inclusive para vender a si próprio. É convencer a pessoa que você está vendendo para convencer, mas não pode enganar a pessoa. Você engana, pode enganar uma pessoa ou mais pessoas por algum tempo. Então, é melhor nem começar. Então, aí eu comecei a ver que se eu começar a trabalhar para mim, vendendo o meu produto, e também a melhorar a minha qualidade de conhecimento. Então, eu entrei na EPA, a Escola Pan-Americana de Arte, aprendi muito sobre fotografia, e então isso aí foi me dando que eu não estava no lugar errado, que eu não tinha escolhido a profissão errada. Você teve a certeza ali. Isso. Então, comecei a ver que valeria a pena aprimorar. Aí comecei a comprar lentes para minha câmera, que não era comum os outros profissionais da mesma área, não era comum eles se preocuparem com isso. A pessoa estava habituada, tinha uma Yashica 6x6 e dava resultado bom, que dava mesmo, ou tinha uma Hasselblad, ou tinha uma Nikon. Então, muita gente se acomodava com aquilo e queria quantidade. E ficavam na mesmice. E aí, quando eu percebi que não era quantidade, era qualidade. Tinha gente que, ao invés de fazer 50 fotos, se ele tivesse 10 fotos maravilhosas do casamento, ele já ficava feliz. Né? Sim. Aí começa a ser um diferencial seu. Isso. No começo foi ruim, porque as pessoas falavam assim, as fotos deles são maravilhosas, mas é muito caro. Só que as pessoas que procuravam qualidade não importava qual o preço. E essa é uma lógica que ainda existe. Ainda existe. O nosso ramo ainda existe. A gente sente. Sempre. Então, eu fui cada vez me interessando mais, procurando. Você sabe muito de fotografia, sabe nada. A fotografia, como qualquer uma outra profissão, não tem fim. Quando você acha que sabe, você começa a desaprender. É verdade. Porque aí vem a soberba, inclusive, né? Roberto, e você chega em Limeira em que ano? Eu cheguei em Limeira, para viver em Limeira, em 78. 78.
E aí você começa aqui a trabalhar em qual área? Minha família já morava aqui, foi só eu que saí por esse país afora. Então você retornou? Eu retornei. Retornou em 78? 78. E para trabalhar de que forma? Em que área? Eu cheguei aqui, eu comecei, por mais que eu gostasse de fotografia, continuei trabalhando com fotografia, trabalhei na revista Pauta, trabalhei na Gazeta de Limeira, trabalhei também para o Diário de Limeira. E eu gostava muito de rádio. Eu sabia que fotografia me dava retorno, mas eu gostava muito de rádio. E eu comecei a fazer uns bicos no rádio. De que forma? Não existia celular naquela época ainda, não existia celular. Eu pegava, ia pegar chegava na sua casa, num bairro, chegava aqui na Vista Alegre, na casa de um. Naquela época a Vista Alegre estava praticamente começando, porque era terra, que não tinha nem asfalto ainda. Chegava na sua casa, você tinha telefone, podia usar o telefone. Do seu telefone, eu tinha um problema aqui embaixo, no anel viário. Eu pegava e vinha, estou aqui. Aí eu usava, não era verdade, porque eu tinha que usar essa fantasia, porque o rádio tinha esse recurso de usar essa fantasia. Eu estava mentindo? Em parte sim, em parte não. Eu estou aqui no anel viário, está com umas valetas aqui, papapá. Eu estava falando do seu telefone na sua casa aqui na Pedro Elias, por exemplo. Mas estimulando o imaginário do ouvinte. Isso. Então, comecei... Aí o Zovico, que era o dono da rede, do sistema jornal de rádio, não era TV, era só rádio mesmo naquela época, um dia me chamou e falou assim, com ordem de quem você está falando na minha rádio? Na sala dele. Eu falei assim, olha... A ordem, se foi partiu de alguém, partiu de mim mesmo. Mas quem que autorizou? Eu não queria ferrar o locutor que me dava brecha. Foi eu mesmo. Mas como assim? Eu falei para o locutor que você tinha autorizado. Então você usou... Mas no final, ele viu que eu usei tanta sinceridade com ele. E cativou. Cativou. Abriu espaço. E abriu a porta. Abriu espaço. E eu devo muito a ele. Eu fiquei no rádio depois da jornal, trabalhei na Educadora, trabalhei na Rádio Centenário de Araras, trabalhei em Campinas também. Eu fiquei 23 anos no rádio. Rodou toda a nossa região. 23 anos. E eu agradeço a Deus por nunca ter tido, todo esse tempo com o microfone na frente, nunca precisei me retratar de algo que eu tivesse dito no microfone e que não pudesse provar ou que aquilo ferisse alguém. Então... É pelo compromisso com a verdade que você citou agora há pouco, né? Você trouxe isso para a sua vida o tempo todo. Isso mesmo. Legal. Já volto aqui contigo, Beto, que eu quero colocar o Lazinho na conversa. Lazinho, e você? Como é que você começa? Você já começa como DJ ou não? Não, tem uma longa história. Como é que é? Comecei lá em 2001, fazendo festa para amigos em garagem. Um aparelho de som de casa, CD, naquela época era CD, né? Uma maquininha de fumaça, uma luzinha antiga. Com toda a aparelhagem sua? Aparelho de som normal de casa. Ponhava CD, 3 CD, não deixava ninguém pôr a mão. E ali era só no volume, mais ou menos, porque não tem muito recurso. Aí começou fazendo uma festinha, uma outra, daí eu peguei, pensei, falei, nossa, dá para ganhar dinheiro. Aí foi indo, aí não parei mais. Foi sendo chamado. Foi. E aí, o seu primeiro evento que você foi contratado, você se lembra qual foi? Nossa, cara, são muitos aí, mas não me recordo muito. Porque você começa com festas o quê? Sociais? Aniversário de garagem das pessoas, assim, de amigos, churrasquinho. Traz o som lá. Naquela época quase ninguém tinha, né? Era caro. Você levava o seu aparelho de som mesmo? Isso, aparelho de som. E hoje eu tenho ele até hoje em casa. Você guardou como algo afetivo, uma relíquia afetiva. Tem até hoje, funcionando, novo. Não deixava ninguém pôr a mão. Tinha fita que a gente apertava para voltar. Era fita e CD. 3 CD. Né? Aquela fita que a gente ficava apertando e dando pause. E volta a fita e vai, vira ao lado, né? E a fita enrola e sai todo aquele fio preto. E pega a caneta Bic e coloca ali na fita. Isso, bem isso. Né? Aí os amigos faziam churrasquinho na garagem da casa da manhã, traz o som, traz a luzinha, traz uma fumaça. E aí você foi crescendo na sua carreira. Fui crescendo, fui comprando uma luzinha, comprando uma máquina de fumaça, um fio. Naquela época era computador, não tinha notebook, atualizado igual hoje. Era aquele computadorzão de tela grande. Comecei com aquilo lá. Mas isso não era levado para uma festa, ou era? Não, levava. Tinha DJ que levava. Eu mesmo levava. Nossa, gente, que mão de obra! Opa, para ganhar dinheiro, daí foi indo. Mix, você levava a mesa de som, não é atualizado igual hoje.
Hoje é tudo moderno, né? Ô, Lazinho, e por que desse nome? Porque o nome dele não é Lazinho, tá, gente? Mas por que Lazinho? Da onde vem DJ Lazinho? É que eu morei em fazenda, lá tinha um rapaz que era parecido comigo. É. O nome dele era Lazinho, Porque seu nome é Danilo. Danilo. Nossa, eu Pois jurava é. que era Lázaro. Uma revelação. Eu jurava que era Lázaro. Pois é. Só que todos me conhecem na cidade como Lazinho, né? Não como Danilo. Pessoal, Lazinho, Eu Lazinho, pensei que ele Lazinho. era dono da transportadora Lazinho. Ah, olha aí. Um grande empresário e DJ. Não, inclusive, igual o senhor falou aí agora, fui fazer um evento pro pessoal Da transportadora? Não sabia que era o pessoal. Me contrataram, fui fazer. Lá no nosso clube, na boate. Coincidência. Fui fazer, montei o telão. Naquela época eu já estava, nessa data eu já estava atualizado. Fui fazer o evento, tudo, não sabia que evento que era, nem lembro quem que me passou. Acho que eu fui socorrer alguém. Cheguei lá, montei o som, tudo. Aí coloquei meu logo no telão. E o pessoal já estava tudo sentado nas mesas, na cadeira. Aí veio um monte de gente ficando tirando foto e filmando. O meu nome. Ah, eu vou mostrar pro patrão, não sei o quê. Eu falei, nossa, será que eu usei o nome da empresa? Aí o rapaz falou, não, eu sou parente lá da transportadora, eu vou mostrar pro meu patrão, pro meu funcionário. Legal. Ô, Lazinho, e qual foi o seu primeiro casamento? Você se lembra? Cara, Porque casamento bate diferente na gente, né? Parece que é uma responsabilidade gigantesca que cai no nosso colo. o primeiro casamento eu era sócio do meu irmão, né, na verdade, né? Aí a gente ficamos mais de 5 anos juntos, trabalhando. Aí ele não quis não deu muito certo, peguei e comprei tudo a parte dele, comprei o nome, tudo. O nome já era meu, né? Comprei tudo, aparelhagem, equipamento, carro, tudo. Você passou a tocar. Mas você se lembra que ano foi isso ou não? Cara, eu acho que foi em 2006. Há bastante tempo. 2006. Que de 2001 eu comecei fazendo umas festinhas. Normal, mas em 2006 mais ou menos. Lazinho, uma pergunta que eu sempre faço para os DJs que passam por aqui. Como é que você se mantém atualizado no seu ramo? Porque cada hora é um ritmo diferente de música. Agora está a onda do TikTok, né? São as músicas do TikTok. Como é que você acompanha essas mudanças no dia a dia para você manter a sua pista de dança aquecida? Cara, essa parte é complicado. Eu imagino. Muito complicado, ainda mais quando você faz uma festa de 15 anos, uma festa infantil. É um ritmo diferente. Às vezes tem música que os pais não aceitam que toca, mas tem que conversar com os pais para pedir autorização. Porque as músicas de hoje Tem de difícil, tudo. tem de tudo, cara. Você tem que estar atualizado. Pesquisar, música, todo dia tem música saindo nova. Você tenta acompanhar de que forma? Ouvindo na rádio, nas redes sociais? Não, é internet mesmo. Internet. YouTube. Hoje é tudo YouTube. Lançou a música, tá no YouTube. Aí eu tenho que atualizar, né? Ver o que tá mais tocando, o que mais tá pegando. Para ir acompanhando. E você, Cris, no seu dia a dia como assessora, como é que você se mantém atualizada? Olha, João, eu vou ser bem sincera para você. Como eu trabalho o dia todo, eu não tenho tanto tempo assim, sabe? Para ficar nas redes sociais, para ficar movimentando e tal. Estou tendo uma briga imensa com o Instagram, porque é a ferramenta, né, mais utilizada e as noivas pedem, que é tudo na hora. Imediatismo. Imediato. E não tem como. Eu fiz um casamento sábado, eu não coloquei ainda, porque tem que editar, tem todo um processo. E o pessoal quer tudo de imediato. Mas, assim, eu procuro me espelhar bastante em alguns canais que dê dicas, né, para mim, como cerimonial, que dê dicas novas. Tem um canal, assim, que eu sigo bastante, que é Évora Cerimonial, tem alguns canais assim, sabe? Eu gosto muito dela, ela dá bastante dicas para o casamento. Mas não é sempre, não. Mas eu me espelho muito nos profissionais da nossa região mesmo. Sabe? Eu acho assim, cada vez que eu vou em um lugar, eu aprendo um pouquinho. Eu converso com você, eu aprendo um pouquinho com você. Eu tiro coisas boas disso. Eu estou conversando com ele hoje, nunca tinha visto ele pessoalmente, porque já ouvi falar, conheço ele das rádios e tal, mas eu já aprendi coisas aqui com ele. Ele fala frases para mim que eu vou guardar para mim, entendeu? Então, cada um, eu sigo você, ouço seus podcasts. Então, assim, quando eu escuto os profissionais da área, eu tiro algo bom para mim. Você aprende o tempo todo, né? Aprende o tempo todo e eu vou me atualizando nisso, sabe? Eu procuro fazer isso. Bom, e você, Beto? Como é que o Beto Paraquedas fotógrafo se atualiza nessa carreira linda que você tem? Olha, na fotografia não é fácil se atualizar. E a foto, desde a entrada da internet, dos celulares modernos que tem hoje,
Olha, você apanha demais, sabe? Porque antes de entrar essa era de celular moderno que tem hoje, então você se atualizava, como falei no começo da conversa, aí, com lentes boas, segredos de fazer fotos diferentes, como na época eu lembro que eu fazia umas fotos que levava as pessoas, hoje não dá para fazer mais, porque hoje é muito perigoso por causa da bandidagem, levava as pessoas na linha do trem para fazer umas fotos bonitas, que como eu deixava no caso o diafragma aberto da máquina, e a minha esposa na época não era a Mari, porque a minha esposa Deus levou em 2008, né? Então minha esposa me ajudava, hoje ela me ajuda com muito carinho. Mari está aqui nos bastidores, um beijo para a Mari que está sempre aqui com o Beto. Isso. Então, ia jogando flash, eu fazia no caso um noivo, uns 5, 6, a noiva aparecia 5, 6 vezes na foto. Eu falei, como que faz isso? É que o diafragma estava aberto, mas e a escuridão total só aparecia cada vez que eu jogava o flash, alguém jogava o flash. Então, dava um passo, jogava um flash, dava outro passo, jogava outro flash. Você ia se atualizando pelo conhecimento das técnicas. Isso mesmo. Do uso do equipamento, da luz, do posicionamento. Entendi. Então, aquilo enchia os olhos das pessoas, assim, eu nunca vi alguém fazer essas fotos desse jeito. Quer dizer, só que os profissionais inteligentes viam aquilo e logo descobria como era feito. Aqueles mais espertos. Então, você já aparecia concorrente. Mas eu fazia... Então, quer dizer, hoje é até mais difícil você criar, porque as pessoas que têm domínio de um celular faz loucura, faz muita coisa que você não acredita que ela... A Cris está dizendo e a gente Instagram, não consegue acompanhar. Porque, João, às vezes eu falo para a noiva assim, ai, gente, eu sou velha, eu sou velha, eu ainda sou da era do Facebook. Porque você entra no meu Facebook, eu tenho lá, nossa, 30 mil fotos dos meus eventos. Os cerimoniais que trabalham comigo falam que eu tiro mais foto do que os fotógrafos. Então, assim, eu tenho. Só que aí depois já passou para o Instagram e eu não dou conta do Instagram como era. Sabe assim, não dá para você acompanhar tudo. É muito rápido. Muita coisa. É muita coisa. Um exemplo de criar, como você se atualiza, como você se moderniza. Quando eu comecei, voltando um pouquinho, comecei na Força Aérea. Uma máquina Flickr, os profissionais de fotografia sabem que a máquina Flickr era a mais barata que tinha. A câmera mais barata. Tanto é que ela não tinha nem flash, uma câmera que usava filme 6x6. E eu fotografei o desfile de 69 em Pirassununga, desfile da Força Aérea, com a máquina Flickr. E as fotos ficaram perfeitas, não porque eu tinha conhecimento. Naquela época eu não sabia nada de fotografia. Então, foi pura sorte que as fotos ficaram perfeitas, que o comandante da Força Aérea, chamava o coronel Osório Medeiro Cavalcante, era o comandante da Força Aérea de Pirassununga. Ele me chamou, o desfile foi numa quinta-feira, me chamou na segunda-feira, lá no gabinete dele, e falou para mim que a Força Aérea precisava de um fotógrafo e que a partir daquela semana eu ia fazer as fotos da Força Aérea. Eu falei, eu não posso aceitar. Ele disse para mim, não estou perguntando para você, estou nomeando você para fazer. Lá não tem esse negócio, se você quer fazer. O comandante fala e você cumpre. Cumpre-se. Então, me deu um desespero. Eu fui para a cidade, peguei um japonês lá que não queria ensinar. Depois, eu também usei uma inverdade com ele, quando ele falou que não podia me ensinar, porque ele também não sabia fazer, mas não sabia ensinar. Eu disse para ele assim, então eu vou falar para o comandante da Força Aérea que você não... Porque o comandante que mandou eu aqui aprender contigo. Vou falar que você não quer me ensinar. Bom, aí ele mudou de ideia, mas eu usei uma inverdade, porque o comandante não mandou eu lá. Mas o convenceu. Eu fiquei... Ou eu aprendi a fotografia na marra, ou eu iria punido lá. Aí que foi o início da coisa. Então, comecei a ir meio na marra, depois fui fazendo cursos, fui gostando da arte, fui me aperfeiçoando, fui aprendendo o que é hidroquinone, para que serve cada químico, e como que fazia para preparar o químico de revelação. Foi um negócio meio na marra, mas tudo, para qualquer um de nós. Se você quer uma coisa, se você abraçar, se você acreditar, você acreditou, Cris, como ele acreditou, e hoje são profissionais tão respeitados que estão aqui com o João Paulo, dando entrevista. Exatamente. Lazinho, vou colocar aqui na nossa roda o nosso primeiro quadro, que é o quadro Me Conte uma História. Eu vou começar uma frase
e vocês continuam com o que vier na cabeça. Agora o bicho pega. Agora eu quero ver o que vocês vão se lembrar. A primeira história deve envolver um sufoco. Lazinho, nunca me esqueço do dia em que... Fiz um casamento, contrataram eu para fazer o casamento. Aluguei o som, tudo. Eu lá tinha grupo de pagode. Pessoal comendo, bebendo. Era casamento, teve cerimônia normal. Aí na festa? Isso, na festa, numa chácara. Aí o pai da noiva chegou, falou que ia quebrar todo o som. Por quê? Porque que não gostava de barulho. Mas, gente, mas ele já tinha bebido algo do tipo ou não? Era a filha dele, a noiva. Sim, mas ele já tinha bebido? Não, tava normal na mesa, falou que não queria barulho, dentro da chácara, dentro do salão. Mas, gente, Aí que o pessoa... pagode? E tinha pagode ao vivo, tinha os caras tocando sertanejo. Ele espantou o pessoal do E pagode? o som era meu, que tava ligado tudo. Mas o que eu não tô Falou que ia entendendo quebrar o som se não desligasse. que pessoa em sã consciência toma uma atitude como essa. Ele não Sabendo sabe. que é o casamento da filha e que não precisa, fosse, né? Coisa mais deselegante. Pessoal arrogante, de sítios, os alemãozão, sabe? E aí, como é que você saiu desse sufoco? Não, daí conversaram lá tudo. Acalmaram O esse rapaz que senhor? contratou eu, conversamos para ficar sossegado, ficar tranquilo. Você seguiu o seu trabalho. Aí não deu nada. Hoje eu encontro ele na rua, cara, só que ele nem lembra de mim, só que eu lembro. Não, você não esquece nunca Eu mais. encontro ele toda semana na rua, no centro da cidade. Amigo, toda semana? Nossa, que karma! Isso é um karma, João. Tô no centro, ele tá no centro. Karma. Que Eu não vou falar quem que é, coisa. mas... Mas Não é um posso. karma. Quando a gente sai do ar, você me conta, tá tudo certo. Brincadeira. Cris, nunca me esqueço do dia em que... João, na minha primeira visita técnica, nos primeiros 15 anos que eu te falei, né, que eu fui fazer, então fui eu lá, né, toda arrumadinha e tal, né, falei, vamos lá, né, eu sou a cerimonial, então tá. Fui lá, e aí quando chegou lá o buffet, né, fui fazer a degustação junto com a aniversariante, com a mãe dela, e aí ele falou assim pra mim, Cris, qual suplá você quer que eu coloque na mesa? Só que, João, eu não sabia o que era suplá, João. Você não sabia o que era suplá? Fique tranquila que eu vou interromper a sua história rapidinho. Nós tivemos um suplá, gente, para você que não conhece, e tá tudo bem não saber. É aquele utensílio que vai abaixo do prato. Paradura. Tem de palhinha, Isso. né? Nós tivemos um prefeito aqui em Limeira que se serviu uma vez um suplá. Não é, amigo? João Nós sabemos. do céu. Tá tudo certo, tá, Cris? Então João, continua a sua acontece história. isso. Hoje eu sei que acontece isso. Mas na hora eu fiquei muito sem jeito. Porque aí eu olhei pra ele e falei, mas quais as opções? Entendeu? Eu ainda consegui Você dar um conseguiu jeitinho. driblar ali. Só que eu fui embora sem saber o que era suplá, né? Aí ele, olha, eu tenho dourado, eu tenho... Aí falou, lá tem o prata, o de inox, né? E começou a me dar as opções. Aí eu falei, eu posso te falar depois? Posso decidir depois? Ainda bem que eu... E você ainda falei teve isso. tempo de descobrir o que era numa pesquisa. Aí eu, em casa, pesquisar, eu voltei foi e comecei a pesquisar. pesquisar, entendeu? Mas isso foi, assim, tipo, o primeiro sufoco que eu passei. Muito e bom. aí que eu vi a necessidade, João, que a gente tem que estar sempre se atualizando e buscando sobre o que a gente pode aprender mais, o que a gente pode fazer, porque é como eles estão falando. Tem sempre uma coisa nova, você dorme, quando você acorda tem algo novo. Inclusive, saber um pouco da área de cada um, Sim, né? de Dos cada fornecedores, Cada um. né? O Lazinho falando para mim desse sufoco dele. E eu lembrei de um casamento recente, que os pais eram evangélicos e que começou, eles proibiram de tocar música, eles queriam só internacional, assim, porque daí não sabe o que está falando, né? E aí a menina tinha liberado tocar um pouquinho de funk e tal, para agradar o público, porque senão fica aquela festa murchinha, entendeu? Que o pessoal vai embora muito cedo, só que tudo é culpa da cerimonial. E aí os pais me chamaram e falaram para mim que estava proibido tocar. Pagode, estava proibido tocar pagode, estava proibido tocar funk, não queria que tocasse sertanejo. Eu falei, vou tocar o quê? O menino vai tocar o quê? Aí se reuniram no banheiro e a menina conversou com ela, as irmãs conversou e aí falaram, mãe, tá ficando chato. É para ser uma coisa tão gostosa, né? Um aniversário, ela veio da Itália. Então era para ser uma coisa tão legal, só que já estava ficando incômodo para ela. E aí a gente conseguiu resolver, mas é difícil, a gente tem que entender um pouquinho de cada área. Aí. O Beto já contou o sufoco aqui, gente, que ele caiu de paraquedas no meio do pátio da Volkswagen, mas eu quero saber outra, Beto. Nunca me esqueço do dia em que... Também ligado ao paraquedismo. Porque eu era menor, 17 anos, eu nasci em 50, então, o primeiro salto. E na época, o prefeito, na época, era o Sebastião Fumagalli. E eu procurei ele,
dar uma graninha, porque o salto é pago, porque alguém tem que pagar. Você dono do avião não vai levar ninguém para saltar sem pagar, pelo menos o combustível. Eu procurei ele, consegui uma verbinha lá com ele para o salto. E também, outra verba que eu consegui foi para fazer uns santinhos, né, fazer uns negócios lá, para me distribuir na cidade, para convocar o pessoal, era aniversário da cidade, para ir para o campo de aviação, para assistir à festa, né? E nós forrei a cidade. Na época não era proibido soltar panfleto de aviões, hoje é proibido. Antigamente era muito comum. Era comum. Então, nossa, forrei a cidade de panfleto. O paraquedista, papai, vai saltar sem paraquedas, aquele negócio todo, vai se equipar no ar. É um monte de coisa que eu falei assim, eu vou lá, né? Então, claro, quero ver que loucura é essa. E aí chegou e, na verdade, era meu primeiro salto. Na hora de estar dobrando, esticando o paraquedas, as linhas e tal, dobrando o paraquedas, o instrutor estava prestando atenção, e eu prestando atenção. Então, na hora que estava me equipando, colocando o equipamento, tem os tirantes que passam pelas pernas da gente, vem para cá, vem para as costas, encaixa aqui, passa pelo ombro, passa pelas... Então, ele falou para mim assim, você acertou bem os tirantes nos testículos? Eu falei, acertei, eu não sabia nem que era testículo. Verdade. Eu não sabia que era testículo, eu sabia outro nome. Que não precisa ser citado aqui. Não vou citar, não. Mas sabia o nome, todo mundo sabia. Mas testículo eu não sabia o que era. Falei, tá certinho, tá certinho. Você acertou bem na axila, eu sabia também que era sovaco, né? Mas aquela axila, isso aqui, eu estava tudo no popular, né? Isso. Então, aí, tá bom. Aí pegou o avião e tal. E uma coisa que eu não havia prestado atenção, na hora eu nunca havia prestado atenção, porque todo carro você dá partida aqui. E o avião, os teco-teco, era um paulistinha, a partida era na hélice. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Fora da aeronave. O piloto dá o contato aqui, fala contato, o cara puxa aqui, dá partida. Dá uma, duas, três vezes, até pegar. Eu fiquei pensando, dentro do avião ali e tal, aquela tensão, primeiro salto, e eu falei, meu Deus, justo comigo, esse avião vai pegar no tranco, eu pensava comigo assim, justo comigo vai pegar no tranco esse avião, meu Deus do céu. Mas eu estava saltando, não porque eu queria fazer paraquedismo, eu queria desafiar meu pai. Meu pai falava que eu era muito medroso para andar em cima do telhado. E meu pai morria de medo de avião, e eu fiz paraquedismo para desafiar ele, porque ele tinha medo de avião, eu falei, eu vou saltar de paraquedas só para desafiar meu pai. Aí, então, o avião pegou, decolou, chegou na altura, na época, os primeiros saltos eram 750 metros mais ou menos de altura, e os saltos eram enganchados. Para quem não sabe o que é enganchado, os primeiros 3 saltos do paraquedista, ele não precisa comandar nada. É uma fita que é amarrada no ápice do paraquedas, e ela tem 7 metros, mais ou menos, de comprimento, e é amarrado num gancho de ancoragem do avião. Então, quando você estiver 7 metros longe do avião, porque você saiu, o paraquedas já saiu inteirinho do invólucro, esticou o paraquedas, aí essa fita vai arrebentar, porque é uns barbantes que é amarrado lá, vai arrebentar ali, e o paraquedas já abre. Então, são saltos enganchados, com paraquedas semi-automático, e vai abrir aí. Tudo bem. Chegou na hora de eu ir para a porta, o piloto fala para mim assim, porque na hora que você vai saltar, ele tira a porta do avião, põe lá no hangar, e você voa sem porta, porque não tem jeito, usar aqueles aviões não tem jeito de ir com a porta, abrir lá, você não consegue abrir por causa da pressão do vento. Você decola sem porta. Então, aí ele falava, ele virava para trás e falava assim, vai para a porta. Eu entendi para ele que ele estava perguntando, cadê a porta? Eu falei, meu Deus, você não sabe onde está a porta. Ele tirou a porta. Naquele barulho você entendeu, cadê a porta? Eu falei, a porta está lá no hangar, você põe lá no hangar. Ele falou, vai para a porta. Eu falei, você largou no hangar a porta. Eu falei, está lá no hangar. E o piloto pegou, já saiu, já perdeu aquela, porque não é qualquer lugar. Era no ponto correto, passou. Teve que fazer uma outra volta. Aí ele pegou falando no meu ouvido, eu estou falando, quando eu falo para você, vai para a porta, você ir para a porta, viu? Aí entendi, tá bom. Chegou na hora, ele foi para a porta e já fui. Fui para a porta, eu colocava o pé no estribo, o vento tirava, sabe? Porque o vento tirava o pé do estribo do avião, né?
Eu assim, falei, meu Deus, que coisa... O que eu estou fazendo aqui? Para desafiar meu pai, porque será que está valendo a pena? Chegou na hora de ir, porque eu fui assim, aí o vento entrava pela boca, assim... Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Seja o que Deus quiser. Ele falou, vai! Eu falei, eu comecei, eu tinha que contar 1.000, 2.000, 3.000, que é o tempo vai esticar a fita e eu saí. Então, quando eu lembrei de contar, eu falei, 1.000 para que ele abriu. Então, porque até isso aí, eu estava tão apavorado, o praga abriu. Abriu de imediato. Mas quando abriu, aí que eu fui saber o que era testículo. Eu estava esperando chegar nessa parte. Gente, isso é maravilhoso. Eu estava esperando chegar essa parte. Eu vi estrela com sol quente. Eu vi estrela com sol quente. Aí que surge o ditado, é conhecer na dor, né? Ou conhece, ou vai na dor. Aprendi o que era testículo. Maravilhoso. Pai do céu. Olha, as coisas saíram pelos meus olhos. Maravilhoso. E olha que essa é do sufoco, hein? Lazinho, eu sempre dou risada quando me lembro. Tem várias coisas, hein? Já houve padrinho cair dentro da piscina. Padrinho no casamento? Cair dentro da piscina. Tipo, eu ter que participar de teatro no evento que eu tô tocando. Teatro de que tipo? Tipo assim, eu tava tocando na festa e não tinha começado ainda. Era um acampamento numa escola particular. Eu tive que vestir lá o monstro para assustar as crianças. Caiu no seu colo do nada. Aparecer lá no telhado, em cima do telhado da escola, subir no alto, no escuro. De tudo acontece na vida do DJ, né? Ser DJ não é fácil. Tudo. Cris, sempre dou risada quando me lembro. Eu sempre dou risada quando eu me lembro. Uma é a história do Suplá, né? Porque foi um sufoco e eu consegui sair disso. E quando passa, vira motivo de risada. Quando passa, vira motivo de risada. E também não esqueço, assim, né? Que eu sempre dou risada. Hoje eu dou risada, né? Mas passei muito nervoso. Que o primeiro cerimonial que eu fiz foi também o primeiro calote que eu levei. Porque era amiga, eu não tinha a ideia de comer um cerimonial, então, tipo, para mim não tinha que fazer contrato, era minha amiga, sabe? Então... Boca a boca tava valendo. Boca a boca, tava valendo. E aí ela não me pagou. Então, ela pagou uma parte, tipo, uma entrada, e chegou a semana do aniversário, até tal dia eu te dou o restante, tudo bem. Só que até hoje eu não recebi. E a amizade? Nem eu, acabou. Porque eu gosto das coisas muito certas. Eu sou uma pessoa muito honesta, João. Muito honesta, eu gosto de andar com as minhas coisas assim, muito perfeito, muito organizado. E eu fico chateada quando sai daquilo que eu, sabe? Então, assim, para mim foi ruim. Acabou, eu entendo, eu consigo entender que foi um passo, um salto que eu dei, um passo que eu dei que fez com que eu, de uma certa forma, eu tô aqui hoje por conta disso. Te aprende. Mas a gente fica chateada, entendeu? Porque, assim, não só eu, meu esposo, ele é coreógrafo, ele é professor, nossa, todas as danças que você imaginar, né? Ele teve aulas até com o pessoal da Dança dos Famosos, então ele faz a coreografia, ele fez a coreografia da filha dela, e ela também está devendo para ele. Ficou devendo até hoje. Gente do céu, essa deve ser a esposa do rapaz que queria quebrar o som do Lazinho. Só pode ser, gente. Pois é, então assim... A gente passa cada um. Hoje a gente ri, mas assim, é uma situação que me ensinou também, né? Que a gente tem que se preparar, a gente vai aprendendo. É tudo um aprendizado. Mas ela foi uma pessoa de palavra, falou que não pagava, não pagou. Não pagou mesmo, é verdade. Vendo? Foi uma pessoa de palavra. Ela cumpriu a palavra dela. Mas eu também já tomei muito calote. Muito. Foi meu primeiro cerimonial, meu primeiro calote, Aí serviu também pra gente aprender. No meu caso, foi primeiro cerimonial, primeiro calote, primeiro aprendizado. É muito difícil. Porque tipo assim, tem cliente que quer tudo na festa, mas chega na hora e não quer pagar. É difícil, né? Aí você já tá lá, tá acontecendo. E aí é o nosso nome que tá ali, né? Pede desconto, aí chega lá, a gente dá o desconto e chega no dia do evento, começa a aparecer cascata de chocolate, tote de foto, robô de LED. Nossa, dá uma raiva, João. Eu falo assim, não tinha fala assim, ó, eu dei desconto pra ela, chorou no valor. Chorou e agora... Olha quanta coisa ela contratou e não quis fechar comigo. Verdade. Outra coisa. É complicado. Eu sei do que vocês estão falando, é assim mesmo, infelizmente. Beto, eu sempre dou risada quando me lembro. Testículos. Do testículo, isso é maravilhoso, né? Porque a gente não esquece nunca mais. Uma pessoa, eu não vou falar o bairro, porque o bairro é muito bom, mas é um bairro assim, meio afastado da cidade. E a pessoa, na época,
foi lançada aquela máquina Polaroid, e então virou uma febre, todo mundo, para sair a foto ficar pronta na hora, né, da Polaroid. Então, uma pessoa simples desse bairro e chegou para mim no casamento e falou assim, ela é bem simples, tanto é que ela não sabia falar fotografia, falou estrografia. Falou, você tirou uma estrografia minha? Eu falei, tirei e tal. Deixa eu ver. Eu falei para ela, não, isso aqui só depois daqui umas 2, 3 semanas, aí você vai ver. Ah, essa não é aquela pornográfica que faz na hora? Se ela não sabia falar fotografia, imagina Polaroid. Não sai nunca. Gente do céu, Lazinho, gente. Sempre me emociono quando me lembro. Quando termina o evento, né? Tem casamento que tem noivo que pega o microfone, agradece a gente, os profissionais. Conhecimento. Antes de começar o evento, antes de começar o jantar, ele pega o microfone, agradece os profissionais. Que tipo assim, ali é um sonho para ele, né? Que a gente está realizando. Ele agradece todos os profissionais, entendeu? Isso é gratificante, né? Isso é fantástico para todos nós. A gente trabalha animado, desmonta tudo animado. Todo o processo é feito com muito gosto, né? Sim. Cris, sempre me emociono quando me lembro. Os feedbacks, né? Mas, assim, teve uma pessoa, assim, que me emocionou muito, né? Recentemente, que foi no ano passado. No ano passado eu fiz um casamento e o local não tinha tenda. E a noiva, ela detesta tenda. Ela não queria tenda de jeito nenhum. Só que a minha obrigação como cerimonial, eu sempre alerto, né? Pode chover no dia, é o sonho casar na área verde, mas pode acontecer de chover. E aí? Não, mas mesmo que chover, vamos fazer o plano B. Só que o local do casamento era um local pequeno. Mesmo assim, eu montei o plano B. Mas o sonho dela, o vestido dela era maravilhoso, era 3 camadas, sabe? Assim, era camada sobre camada. Então, assim, ele tomava um corredor, ia ficar maravilhoso. Ia ser perfeito o casamento se tivesse sido naquele corredor que ela escolheu, na área verde, no cantinho da natureza, no caso, né? Perfeito. Mas, lá dentro, ele é um L, né, João? E ficou um espaço pequeno. Mesmo assim, ficou um lugar bonito. Eu falei, de qualquer forma, se chover, a gente faz na frente da mesa do bolo. Tá bom. No dia, ela linda, maravilhosa, e o céu, né, sol, tá até a hora do casamento. E foi a época que deu essas chuvas doidas, assim, que aqui ficou acabando a força em Limeira. Novembro de 23. 23, isso. Foi bem novembro mesmo. E aí, foi outubro o casamento dela, dia 28 de outubro. E tava acabando força e tal. Quando chega na hora dela entrar, tinha piano, tinha tudo montado. E na hora dela entrar, aí começou a chover. Poxa. E aí eu sou uma pessoa muito perfeccionista, João. E eu fazia 1 ano que eu estava programando, então eu quero que saia tudo perfeito. Eu me culpo muito quando não sai. Isso talvez seja até um defeito assim meu, mas eu quero que saia tudo perfeito. E tinha tudo para ser perfeito esse casamento. Até hoje, eu tenho o sentimento, puxa vida, né? Podia ter sido diferente. Só que aí eu fiquei triste, mas eu não podia deixar ela triste na hora. Falei, Ju, vamos ter que fazer o plano B. Tá bom, vamos ter que fazer o plano B. Fizemos o plano B, tudo bonitinho, e eu triste. No fundo, eu estava triste. Se frustra junto. Sim, eu estava frustrada, mas ela não. Ela falou, Cris, tá lindo. Ela sorriu, e aí eu me emocionei muito, me emociono quando eu lembro que a minha amiga, que é a sogra dela, né, eu queria até que fosse perfeito, porque era um pessoal muito amigo, e aí ela chegou em mim, assim, no final da festa, ela falou, Cris, foi tudo perfeito. Bom. Aí ela falou assim, você conseguiu acalmar a Ju, ela não chorou, você conseguiu acalmar os convidados, acalmou os padrinhos. É o papel da assessora, e ela chorou, num momento como esse. É o papel, quer dizer, dentro de mim eu tinha um sentimento de tristeza, mas eu não passei isso para ela. E aí ela chorou, a sogra dela chorou e falou para mim que tinha sido tudo perfeito. E aí eu pensei, gente, a minha dedicação, tudo, eu fiz o possível e graças a Deus, para ela até hoje foi perfeito. Mesmo que quando eu me lembro, eu falo, podia ter sido diferente. Mas para ela falou para mim que foi tudo perfeito. Mostra isso emociona, gente. A grandeza da profissional que você é. Emociona, obrigada, João. Emociona porque a gente faz de tudo para esses momentos serem assim, né? O mais perfeito possível. Bom, Beto, sempre me emociono quando me lembro. Eu sou até suspeito para falar sobre emoção, porque tem um ditado que a gente aprende desde criança com os pais machistas, né? Que é homem não chora. Eu falo que o homem que é homem chora, senão ele não é homem, não é ser humano, ele chora assim. Então eu me emociono com muitas coisas, sabe? Eu me emociono com cada amanhecer, me emociono com a vida,
com a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E mais uma coisa que há pouco tempo me emocionou foi quando meus 3 filhos, Jefferson, a Nadia Moniz e a Raidane, que você conhece mais de perto, e aí no aniversário da Mari, elas tiveram a ideia de dar para ela uma boneca que ela queria quando era criança, que um irmão dela, que morava em São Paulo, ela morava lá no interior da Bahia, prometeu que daria para ela uma boneca que ela sonhava chamar Amiguinha. Então, e ela jamais esperava ganhar essa boneca, porque o irmão dela veio e depois ficou só na história mesmo, e hoje ela pode comprar essa boneca, mas só que meus filhos tiveram a sensibilidade de, no aniversário dela, comprar essa boneca e presentear. E ela, num momento de muita felicidade, ela chorou. E quando ela chorou, eu me emocionei. Foi junto. Ai, bonitinho. Ai, vou chorar também, gente. É forte, né, Mari? É forte. É uma realização daquele sonho que ficou lá da infância, né? Muito bom. Lazinho, o que você diria para alguém que pensa em começar na sua profissão de DJ? Tem que começar firme, não desistir, porque é difícil, cara, começar. São muitas dificuldades? Tem bastante. Por exemplo? Atualização de equipamento, mantém ordem, limpeza, manutenção, tem tudo. Transporte, atendimento, você perde dia, vai fazer visita técnica, entendeu? Não é? Tem muitos que quer começar, acha que vai ganhar um rio de dinheiro. Mas é ilusão. Tipo assim, eu tô porque eu gosto. Tem que atualizar com equipamento, iluminação, comprar iluminação nova, equipamento novo, som, tem que fazer manutenção, mesa de som, microfone, tudo. Deixar a família em casa. Deixar, final de semana, dia das mães, dia dos pais, final de ano, tem tudo. A gente, deixa minha família para atender a família dos outros. Trabalha no momento de lazer da família dos outros, né? Sim, para alegrar a família das pessoas. E a sua família entende como é que é isso na tua casa? Já acostumaram, já entende. Né? Entende. Inclusive, quando não tem evento, minha mãe fala, não vai trabalhar hoje? É estranho, não é? Estranho. Eu me sinto assim também. Tem vezes que eu estou em casa, às vezes não tem evento no sábado, mas tem evento, tem sábado que tem. Todo mês tem. Tem final de semana que não tem evento. Aí é no sábado, fala, nossa, hoje é sábado, não tem evento hoje. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu fico procurando as coisas para fazer. É diferente. Você entendeu? É um dia diferente. Tem inventa, né? Ele inventa. E para você, Cris, as maiores dificuldades primeiro? As maiores dificuldades, primeiro, convencer a noiva da importância do nosso trabalho. Em um dos seus podcasts recentemente, teve um fotógrafo que falou, João, que ele sente difícil demais para ele quando ele chega no evento e não tem cerimonial. É terrível. Não tem a cerimonialista, ele falou que é muito difícil. Você não tem um norte, e agora? Para onde eu corro? Por conta da organização. Os fotógrafos tomam a frente. Isso, para os resolver a fotógrafos situação. às vezes tomam a frente. Então, assim, mas para você convencer isso, na hora que a noiva te pede um orçamento que você passa, aí ela vai comparar você com outro. Só que você tem que oferecer para ela, você tem que optar. Ou você oferece o mais barato, só que muitas vezes o barato sai caro. Então, a profissional acaba não entregando para ela o que promete. E então você tem que convencer isso. Convencer ela de que o seu trabalho é um trabalho bem feito. E é por isso que o seu trabalho tem determinado valor. Tem toda uma equipe por trás, tem todas as visitas técnicas, tem todo o suporte, tem o suporte que você oferece para os convidados. Então, das dificuldades é essa. E uma outra dificuldade que eu tenho encontrado é que, por mais que às vezes os profissionais falem assim, tipo igual ele agora, dá uma dica, comece. Os profissionais falam isso para você, às vezes na frente das pessoas, mas os próprios profissionais da nossa área às vezes não acolhem a gente. Eu sinto isso também. Então, para quem está começando, é difícil, porque você tem que encontrar uma pessoa boa, tem que encontrar uma pessoa que te dê uma oportunidade, que te dê uma dica, que te ofereça um suporte, né? E isso aí, às vezes, não é em qualquer lugar que você encontra. É difícil você entrar no ramo. É difícil você entrar no ramo. Mas para sujar o nome é rápido. Sujar o nome é fácil. Então, a sua dica seria você se apoiar em alguém que consegue te dar a orientação correta. Te dê uma motivação, né? No meu caso, eu encontrei, no caso, o Antônio, né? O Antônio Albuquerque. Então, assim, é uma pessoa que ele não quer me puxar para trás. Eu também sou cerimonialista, então eu não posso deixar a Cris ser cerimonialista. Ele me ajuda, ele me motiva.
Então, é difícil, mas você tem que procurar por pessoas assim. Ótimo. E esse programa serve exatamente para isso, para influenciar todos os profissionais a continuarem a brilharem. Beto, e para você, as maiores dificuldades para um fotógrafo hoje em dia, nesse momento? Bom, hoje eu vou dizer para você, sem medo de me enganar. Hoje até que é mais fácil resolver, porque o que caiu muito, a fotografia hoje caiu muito, porque poucas pessoas chamam profissionais hoje. Por causa que chamam? Porque eu tenho 300 convidados no casamento. Se cada um tiver um celular, ele vai ter no mínimo 3.000 fotos. Então, só chamam hoje profissional o camarada que ele quer mesmo registrar, ter um álbum bem feito, ele quer ter uma recordação para a vida toda. Ele chama. A maioria que dão prioridade a outras coisas, até uma festa dão prioridade. É o que o Lazinho está dizendo, cai no que a gente está falando, né? A pessoa que chama, contrata o nosso serviço, é o que entende a importância de um trabalho bem feito. Do profissional. Do profissional de excelência, né? E diante desse contexto, Beto, que dica você daria para alguém que está nos assistindo e que pensa em trabalhar com fotografia? Eu acho que a pessoa, se tem vontade de trabalhar com fotografia, trabalhe. Mas não tenha hoje a fotografia como ponto principal para ele crescer, para ele ficar rico, por exemplo. Ele pode sobreviver. Eu posso estar enganado. Ele pode sobreviver da fotografia. Porque as grandes lojas, pode ver, as grandes lojas, um exemplo é a Machita. É verdade. Ele acabou passando a loja para um funcionário mais antigo. Passou a loja, o camarada é um grande amigo da gente, Denilson. Então, ele passou a loja por causa que ele foi trabalhar com vidros. Foi uma cidade do interior de Minas. Mudou de ramo. Mudou, ele trabalha com vidros. Então, a fotografia hoje, para ficar rico na fotografia, tem que fazer milagre. Gente, já estamos quase no final do nosso programa. Eu falei para vocês que passava rápido, né? Olha só, já estamos quase no finalzinho. Lazinho, quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Por ter topado logo de cara o convite para vir aqui. Assim que fizemos o casamento, falei, vou chamar ele, que ele é um cara gente fina. Você chama eu no dia mesmo, né? No próprio dia, né? Falei, vou te chamar, No dia mesmo. Obrigado por ter vindo. Tava nós vindo. 3 trabalhando junto. Isso, nós 3. Gratidão por ter compartilhado aqui. O casamento foi top, sensacional. Foi top. Foi, tá vendo? Nós funcionamos juntos. Foi a top. noiva agradeceu, os convidados estavam falando da sua voz. Muito obrigado. Tá vendo? É uma convergência de profissionais. Porque se tem alguém que não funciona, fica a frustração no casal, ele não consegue enxergar um bom e o outro. Todo mundo. Eu hoje tenho que trabalhar tudo em união, tudo unido. Isso, maravilhoso. União, todos os profissionais unidos. Ou precisou de alguma coisa, presta para mim tal coisa aí. É verdade. Peça um cabo, uma extensão. E tudo porque a gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando no momento do sonho da outra pessoa. Não adianta você trabalhar de má vontade. Sim, né? não adianta. Tem que trabalhar com prazer. Cris, obrigado por ter vindo, Obrigada trazer a você. sua animação, o seu profissionalismo. Uma Obrigada alegria. a você, João. Obrigada. Beto, muito obrigado, meu amigo. Você é história. Obrigado por ter topado e estar aqui comigo. Não era nem para estar aqui, eu falei que não tem história para contar. Não, tem muitas, né, João? Tem milhares. Quero agradecer você pelo carinho de ter me convidado, agradecer a Cris pela companhia, o Lazinho, essa maravilha de companheira que eu tenho, que é a Mari France, que me assessorou. Ela falou, não vai esquecer do João Bachega. Eu agradeço. E aqui estamos. Que Deus abençoe. Amém. E você, mais uma vez, está na profissão correta. Você nasceu para brilhar. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. E fique de olho, porque por este mesmo cenário passarão outros colegas profissionais tão brilhantes quanto eles. Até o nosso próximo programa. Tchau.